e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
querida Primeira Igreja Batista de Montes Claros, aqui é Pastor Andrade da Primeira Igreja Batista de Janaúba. No próximo dia 14 de fevereiro, às 19 horas, estaremos junto com os irmãos comemorando 103 anos dessa igreja. Será uma honra para mim participar deste momento tão importante para os irmãos. Estaremos falando dos desafios de Deus para a sua igreja neste novo ano de 2021. Desafios que de fé em fé a igreja vai enfrentando na dependência do Senhor. E estaremos juntos, glorificando a Deus, dia 14 de fevereiro às 19 horas. Deus abençoe os irmãos. Quem não ouviu, eu sou o pastor Alan Tax, pastor da Primeira Igreja Batista Montes Claros, e estamos juntos na nossa Quinta com Deus. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Fazendo parte das programações que a igreja tem feito. Muito bem, eu estava dizendo agora que ficou sem áudio, que nós estamos na segunda parte desse estudo, né? Pessoas colaborativas no reino de Deus. Com certeza o mundo precisa de pessoas assim, mas a obra de Deus, mais do que tudo, no reino de Deus, precisamos de pessoas colaborativas, pessoas que têm esse perfil, que têm esse espírito, que têm essa vontade, né, de sempre estar ali para fazer parte, para colaborar. No reino de Deus, o reino de Deus é feito de pessoas assim, né? A obra de Deus só avança se tivermos pessoas colaborativas. E é nesse sentido que eu quero pedir a você para que esteja atento ao nosso estudo, porque a palavra de Deus é perfeita, ela não quer só falar do reino de Deus, mas ela nos ensina muitas coisas para que a gente possa servir nesses outros contextos, né? Empresas, ambientes corporativos, na nossa família, no nosso dia a dia. Então, nós estamos estudando o capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, do versículo 7 ao versículo 18, e com isso a gente pode estender a visão sobre pessoas colaborativas. Hoje é a segunda parte, né? Quem perdeu pode assistir, tá aí no nosso canal, a primeira parte desse vídeo, né? Então eu quero convidar você a fazer parte do nosso estudo, acompanhar aqui. Você com certeza já pegou a sua Bíblia, está com você. Quem sabe você pegou um bloco de anotações, uma caneta, um lápis, ou na própria Bíblia, né, escrevendo ali no cantinho algumas coisas que você achar interessante. É um estudo bíblico. Eu convido você a estudar comigo. Toda Quinta com Deus é isso, é a gente estudar a palavra, trazendo temas atuais, relevantes, temas que vão ajudar a gente desenvolver essa visão da obra de Deus, tá certo? Então, vamos fazer uma oração inicial, colocando nossas vidas, colocando essa live, né? Colocando esse momento que nós estamos aqui, para que possamos desenvolver essa visão, né? De pessoas colaborativas no reino de Deus, tá certo? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esta Quinta com Deus, por esse tempo precioso que nós temos aqui para servir ao Senhor, para sermos instrumentos nas tuas mãos, para abençoar a tua igreja, o teu povo, lendo, estudando, refletindo nos princípios da tua palavra, que se aplica em nossas vidas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, não deixe que nada roube nossa paz, que possamos conduzir esse estudo na direção, na iluminação do teu Santo Espírito. E assim eu oro com gratidão ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos,
É uma bênção poder estar com vocês. Me perdoe aí pelo som, mas estamos juntos. Vocês estão me acompanhando agora, né? Com certeza seremos muito abençoados nesse instante, né? Então, muito obrigado pela participação de todos aí comigo. Então, vou mudar de tela aqui para que a gente possa estar desenvolvendo aqui o nosso estudo, né? O nosso estudo. Então, vamos lá. Pessoas colaborativas no reino de Deus. Oh, que bênção, que maravilha, né? Vamos lá. Vamos então abrir, vamos ler o texto bíblico. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 7 a 18. Tá certo? Colossenses, capítulo 4, do versículo 7 ao 18. Eu vou aqui mostrar o texto e você vai me acompanhando nessa leitura, ok? Nos diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Muito bem, irmãos, é nesse texto que estamos meditando, trabalhando, né? Nesta visão de pessoas colaborativas no reino de Deus. Características, né? De pessoas colaborativas. Como eu escrevi para vocês aí na nossa lista de transmissão para divulgar essa live, eu disse que Paulo não fez uma carreira solo. Ele trabalhou sempre em equipe. Ele tinha colaboradores. O seu staff era composto de homens e mulheres que trabalharam com zelo e dedicação para que o ministério alcançasse seus propósitos. Paulo fala dessas pessoas, algumas delas, né? Ele, nessa carta, nessa saudação, nesse encerramento da carta aos Colossenses, ele elenca aqui um rol de pessoas que estiveram com ele, que mesmo aqueles perto, mesmo aqueles que estavam à distância, todos contribuíram para o seu apostolado, contribuíram para o exercício do seu ministério. É muito importante a gente pensar nisso, irmãos. Olhar essas pessoas que nesse fechamento da carta aos Colossenses,
Paulo menciona essas pessoas e ele deixa ali um pouco das marcas ou das características, né, dessas pessoas, alguns traços do perfil dessas pessoas que contribuíram, né, com certeza para o ministério do grande apóstolo Paulo. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, nós vimos esses nomes que estão aí na tela, né? Nós temos Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos e também Jesus, conhecido por Justo. Esses 5 aqui nós falamos deles na semana passada, né? Cada um deles mostramos características, traços do perfil de cada um, contamos um pouco da história de cada um, daquilo que nós temos em outros textos bíblicos, mostrando, marcando, enfatizando, né, as características, o perfil de cada um dentro desse contexto do ministério colaborativo, né, na missão que Paulo tinha como um bandeirante, né, como um servo de Deus que tinha um ministério para servir o Senhor Jesus. E essas pessoas estavam ali ao seu redor, todas elas fazendo parte dessa mesma missão, que é pregar a verdade do Senhor Jesus. Algumas delas foram ganhas, né, como Onésimo. Ele foi ganho para Cristo na prisão, nessa mesma prisão na qual Paulo está escrevendo essa carta. Paulo escreveu nesse momento da prisão, ele escreveu a carta aos Colossenses, aos Efésios e a Filemon. E o portador dessa carta, que levou essa carta, foi Tíquico, né? Que tanto levou junto com Onésimo a carta a Filemon e também a igreja de Éfeso. É muito interessante termos essa visão aqui. E esse Onésimo, não por coincidência, mas por Jesuscidência, ele foi levado preso para a mesma prisão onde que Paulo estava e foi ganho. E foi tratado aqui como fiel, amado. Onésimo significa útil. E de fato, Onésimo foi útil na obra de Deus. Nós vimos a vida de Aristarco, né? Esse prisioneiro, esse amigo que estava ali junto com Paulo, e a gente viu que esse Aristarco estava sempre com Paulo em momentos muito difíceis. É aquele amigo que era pro que der e vier, aquele amigo que estava junto, não só junto nas horas boas, mas estava junto nas horas difíceis. Nós vimos a história de Marcos. Esse Marcos era primo de Barnabé. Ele trouxe até um problema lá quando Paulo ia fazer, na primeira viagem missionária, foi levado Marcos junto com Barnabé, né? Mas Marcos desistiu, abandonou a missão. E quando Paulo ia para a segunda jornada dele, né, a segunda viagem missionária, ele não quis levar Marcos porque ele abandonou, trouxe consequências. Mas só que Marcos, ele é o exemplo de pessoa que arrependido, né, volta, se arrepende, né, reconstrói de novo essa relação. E a gente viu que na carta de Paulo a Timóteo, nós vemos Paulo mencionando Marcos como muito útil no seu ministério. O que causou essa mudança, né? O que levou à volta de Marcos? O que fez o apóstolo Paulo reconsiderar e reconhecer a utilidade de Marcos, né? Que coisa fantástica. Isso é a obra do Evangelho. O Evangelho que reconstrói. O Evangelho, ele não constrói muros, ele constrói pontes. Amém? É de fato um bom estudo que fizemos
na quinta-feira passada. E também conhecemos, né, o Jesus conhecido por justo, tá aqui, ó. Jesus conhecido por justo, só aparece a referência dele aqui, irmãos. Ele era um judeu que abandonou o judaísmo para seguir a Cristo, né? Saiu dos ritos da lei e encontrou a graça. Encontrou a graça. E Paulo fala dele, que ele é um cooperador pessoal, estava ali junto. Jesus, conhecido por justo, ele era, junto com Marcos, eles eram considerados por Paulo como lenitivo. Lenitivo, aquela pessoa ali presente, consoladora, sabe? Aquela pessoa que é importante na nossa vida. Nós temos um sentimento por ele ali. É aquela pessoa que causa um impacto bom na nossa vida. A presença dela produz coisas boas e maravilhosas, né? Então, todos esses nomes nós vimos na semana passada. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui com você, para que você possa situar comigo. Mas vale a pena você ir atrás aí no canal nosso, PIBMOC, e assistir a live da semana passada, né? A transmissão. Então, vamos seguir aqui. Hoje nós vamos falar dos outros nomes. Tá aqui, ó, nós vamos falar de Epáfras, nós vamos falar de Lucas, nós vamos falar desse camarada aqui, ó, Demas, o único aqui que não foi, quer dizer, ele estava presente em parte do ministério de Paulo, mas ele acabou abandonando Paulo, é esse Demas. Esse aqui é um exemplo daqueles que abandonam a obra, né? Depois nós vamos ver sobre Ninfa, aqui ó, Ninfa, e também nós vamos falar sobre Arquipo, né? Muito bem. Vamos seguir aqui então no texto? Vamos seguir? Vamos começar então nosso sexto nome aqui, como pessoa colaborativa no reino de Deus. Nós temos a citação de Epáfras. Olha como que o texto fala sobre ele. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Gente, nós temos aqui esse exemplo de pessoa colaborativa, um cristão que orava e agia. Oração e ação. Oração e agir. Paulo fala aqui dele. Ele aqui é dito por Paulo, você vê que, olha só, o qual se esforça sobremaneira. Irmãos, Epáfras tinha uma preocupação muito grande pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Por quê? Porque Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos, que é essa região aí, ó, de Laodiceia e Hierápolis. Colossos estava ali na mesma região, né? Então, Epáfras foi o fundador da igreja de Colossos. Você pode ver lá no capítulo 1 aqui de Colossenses, versículos 7 e 8. E também ele foi fundador das igrejas de Laodiceia e Hierápolis. Por isso que ele tinha esse carinho, essa preocupação com a igreja de Laodiceia e de Hierápolis. Epáfras é o paizão dessas igrejas, né? É o fundador. E ele tinha uma preocupação tão grande que havia nele um esforço sobremaneira, né? E
Epáfras viajou para Roma para estar com Paulo. Mas mesmo longe de Colossos, mesmo longe de Laodiceia, mesmo longe de Hierápolis, ele não cessava de orar pela igreja. E desses colaboradores mencionados nessa lista, ele é o único elogiado pelo seu ministério. Qual que é o principal ministério de Epáfras, irmãos? Que o texto destaca: o ministério da oração. Esse homem tinha um cuidado, tinha uma dedicação tão grande com o ministério da oração. E a gente pode ver aqui, só nessa citação de Paulo sobre ele, nós vemos que ele tinha uma oração que tinha marcas bem fortes. Quais eram essas marcas da oração de Epáfras? Se quiser anotar, anote. Olha só. Epáfras, ele orou constantemente. Você vê, Epáfras não pôde ministrar a igreja, mas pôde orar pela igreja e o fez sem cessar. Epáfras é aquele cara, aquela pessoa que o reino de Deus precisa, que ora continuamente, constantemente. Porque ele ama a obra, ele ama a igreja, ele quer ver o reino de Deus expandindo, então ele orava constantemente. Isso Paulo está falando aqui, ó. Ele dedicava um esforço sobremaneira. Dá para entender isso, irmão? Sobremaneira, né? Porque tem muita gente que começa no ministério da oração, mas não permanece. Vai até um pouco, depois não avança mais, não continua. Deixa de colaborar com o ministério da oração. Mas Epáfras é um exemplo daquele que orou constantemente. Segundo, ele orou intensamente. Você vê a palavra usada aqui, ó, sobremaneira. Essa palavra usada para descrever aqui é a mesma palavra que foi usada para descrever a oração de Jesus no Getsêmani, sabia? Essa palavra sobremaneira está relacionado com agonia, né? Que é a mesma palavra usada para descrever a oração de Jesus no Getsêmani. Você lembra desse momento? Esse momento no Getsêmani é o momento anterior à prisão de Jesus para ser então levado, condenado, né? E levado à crucificação. Então lá no Getsêmani Jesus orou também com muita intensidade. Orou sobremaneira, com agonia. Você vê, Epáfras recebe também essa palavra aqui, né, para destacar como marca da sua oração, né? Então essa palavra grega era usada para descrever também atletas que se empenhavam ao máximo em sua modalidade. Se esforçava, né? Orava com intensidade. A mesma palavra para descrever pessoas no mundo esportivo que se dedica na sua modalidade esportiva com intensidade. Terceiro, ele orou especificamente. Seu propósito era que as igrejas de Colossos, Laodiceia e Hierápolis fossem maduras espiritualmente, conhecendo e vivendo dentro da vontade de Deus. Então você vê que ele fala, aqui Paulo cita ele junto com o nome dessas igrejas, mostrando a dedicação de Epáfras para essas igrejas. Inclusive a igreja na qual Paulo está escrevendo a carta à igreja de Colossos, né?
Nós temos que aprender muito, irmãos, a orar também de forma específica. Nós somos muito, às vezes nossas orações são muito gerais. Nós temos que ter uma dedicação específica também nas nossas orações. Nós temos que nos tornar especialistas em certas áreas que nós vamos orar, né? Entendendo, buscando, pesquisando e sendo aquela pessoa que se dedica especificamente num assunto e ora e busca a Deus. Eu acho que até o ministério de intercessão a gente poderia criar esses ambientes de orações com pessoas que oram e dedicam especificamente em determinadas áreas e assuntos. Eu acho que é uma coisa boa. Estou dando uma dica aqui, espontânea aqui para o ministério de oração. E nós temos também aqui, ele orou sacrificialmente. Por que sacrificialmente? O texto fala que Epáfras muito se preocupava, né? Se preocupava com as igrejas. Então, essa preocupação de Epáfras era como fardo em seu coração. E ele levava esse fardo, essa causa, diante de Deus em oração. Olha que coisa bonita, né? Por isso que a sua oração específica o levava a orações sacrificiais pela igreja, especificamente por essas igrejas, né? Colossos, Laodiceia e Hierápolis, né? Laodiceia e Hierápolis. Aí eu fico perguntando, irmãos, né? A gente sabe que quando Jesus, lá em Apocalipse, né, ao escrever aquelas cartas para as 7 igrejas da Ásia, não é? Nós temos ali aquelas igrejas e a gente então nós temos uma carta para a igreja de Éfeso, nós temos uma carta para a igreja de Esmirna, uma carta para a igreja de Pérgamo, uma carta para a igreja em Tiatira, uma carta para a igreja de Sardes, uma carta para a igreja de Filadélfia e uma carta para a igreja de Laodiceia. Você vê, Laodiceia, a gente sabe que não recebeu nenhum elogio, né? Jesus chega a falar que essa igreja se tornou nem frio nem quente, morna. Você vê, Epáfras orou tanto por essa igreja. Imagina se não tivesse quem orasse, irmãos. Se essa igreja deu trabalho, imagina se não tivesse quem orasse por ela. Seria muito pior. O problema talvez que, né, temos poucos trabalhadores na obra de Deus, né? Poucos oram pela obra de Deus. São muito poucos, irmãos, que têm essa dedicação como Epáfras, né? É um bom exemplo para nós, irmãos. O reino de Deus precisa de pessoas colaborativas nesse ministério da oração. Oração. Mas vamos para o próximo, Lucas. Lucas, tão conhecido, né? Olha o que Paulo fala sobre ele nessa carta. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Lucas é o cristão que cuidava do corpo e da alma. O médico, né? O médico amado. Bom, gente, vamos ver aqui algumas coisas sobre Lucas. Lucas era gentil, ou seja, ele não era judeu. Ele era médico, ele era historiador e missionário. Irmãos, possivelmente foi o único escritor da Bíblia não judeu, foi Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, né? E o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos também que, além de ele ter sido
escritor, né, desses livros, ele também se uniu a Paulo. Lucas se uniu a Paulo naquele período das suas viagens missionárias. Nós temos referência disso quando Paulo fez as viagens missionárias em Troade, Atos 16:10. Além disso, ele viajou com Paulo para Jerusalém, Atos 20, e para Roma, Atos 27, e permaneceu com Paulo até o fim, lá em 2 Timóteo 4:11, Paulo chega a falar assim: só Lucas está comigo. Lucas foi até o fim com o apóstolo Paulo. Quem assistiu, né, o filme sobre Paulo vai ver Lucas ali junto com ele, né? E é possível que é nesse contexto que Lucas escreve os Atos dos Apóstolos, né? Muito bem, gente. Lucas, a gente sabe que ele participou das viagens missionárias com Paulo. Por quê? Porque quando ele escreve o livro de Atos, ele usa os verbos na primeira pessoa do plural. Ele fala nós. Você pode olhar lá nesses textos que estão aqui, né? Que estão aqui, ó. Atos 20, Atos 27, lá que eu citei agora, em Troade, no capítulo 16, você vai ver que os verbos escritos ali por Lucas em Atos dos Apóstolos está na terceira pessoa do plural. Nós, ou seja, ele se incluía no texto, né? Na narrativa lá, ok? Então, Lucas, além de médico amado, né? Como Paulo descreve, ele também é um lenitivo para o apóstolo Paulo. Ou seja, uma pessoa de muita influência, que trazia paz, consolo, trazia ali um impacto bom para aquele momento, para aqueles momentos com o apóstolo Paulo. Paulo chama isso de, ele chama Lucas de médico amado. Por quê? Lucas, além de cuidar, ele cuidava do apóstolo Paulo, né? Como médico pessoal do apóstolo Paulo. Vamos lembrar que Paulo chegou a dizer que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe bem o que é esse espinho da carne, mas esse espinho na carne incomodava muito o apóstolo Paulo. Então Lucas, como médico, estava ali cuidando também do corpo e cuidando ali também junto espiritualmente do seu companheiro, o apóstolo Paulo. Então podemos dizer que a presença de Lucas era como um terapeuta, né? Ali junto com o apóstolo Paulo, né? Então, Paulo tinha uma estreita relação com Lucas. Não é à toa que ele usa a expressão médico amado, né? Médico amado. Muito bom. É muito bom ter pessoas assim na nossa vida, né? É muito bom ter pessoas que nos ouvem, que nos escuta, que nos dá palavra para os momentos que a gente precisa de uma palavra que nos levanta, né? Que nos acode, né? Isso é muito bom mesmo. Muito bem, gente. Vamos para o próximo. Paulo cita Demas. Saúda-vos também Demas. Gente, aqui nós já temos um cristão que se desviou. Nós já temos um cristão que se desviou, né? É o único nome dessa longa lista que não recebe nenhum elogio. Olha só, nenhum elogio é dado a Demas. Fala simplesmente, saúda-vos também Demas. Só, mais nada. Nenhum elogio, nenhuma informação, né?
E Demas, ele é mencionado apenas em 3 vezes nas cartas de Paulo. E essas referências falam de uma triste história. Vamos ver aqui, ó. Nós temos a informação dele em Filemão 24. Diz ali que ele era o meu cooperador. Paulo fala que Demas era um dos seus cooperadores. Então você vê, ele começou bem, né, ajudando, colaborando no ministério do apóstolo Paulo, né? E o nome dele aparece associado ao nome de Marcos, ao nome de Aristarco e ao nome de Lucas também, lá em Filemão. Mas aqui, nesse texto que acabamos de ler, ele é mencionado simplesmente identificando seu nome, mas nenhum elogio, nenhuma recomendação. É simplesmente Demas e nada mais. Não tem mais nenhuma informação como nos outros. Só isso, Demas. É Demas, né? E nós temos outra informação dele, que ele se transformou num desertor espiritual. Lá em 2 Timóteo 4,10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Né? Isso prova, irmãos, só nessas citações que eu acabei de dizer aqui, de Demas, que ele passou por um processo de degeneração. Né? Aos poucos, ele foi perdendo o entusiasmo e chegou ao naufrágio da fé, como é citado, né, aqui em 2 Timóteo 4,10, que abandonou o ministério. Então nós estamos diante de um dos homens que perdeu a maior oportunidade da sua vida, né? A maior oportunidade de desenvolver, de crescer, de se fortalecer. Irmãos, Demas é um exemplo daqueles que começam bem e terminam mal. São aqueles que começam cheio de empolgação, mas que o tempo vai passando e vai diminuindo, vai acabando aquela energia, aquela fé, aquele entusiasmo. Cuidado para você não cair nesse mesmo esquema, né? Nessa mesma situação de se perder no processo, de esfriar. Olha, irmãos, eu disse uma coisa, está gravado, né? Foi gravado isso, né? Numa entrevista que foi feita para mim. Por quê, né? Qual a minha maior preocupação com a igreja? Irmãos, o tempo da apostasia, que o Novo Testamento diz que precede a vinda de Cristo, que é um dos sinais da vinda de Cristo, ainda não aconteceu plenamente. Você acha que tem muita gente desistindo da fé, mas ainda não chegou ao ponto que o Novo Testamento diz. E eu me preocupo com uma igreja, com essa nova geração, irmãos, que está sofrendo uma perseguição intelectual fortíssima, ideologias, pensamentos, filosofias, novas convicções que estão sendo plantadas no coração dos nossos filhos, dessa nova geração. Eles não têm a mesma pegada da geração anterior. E eles são as maiores, provavelmente as maiores vítimas desse processo de apostasia, de abandono da fé, de esfriamento na fé. Então é necessário, eu disse isso terça-feira, é necessário a gente orar muito por essa nova geração, por essa geração que ouve intensamente os famosos youtubers, né? Vocês podem olhar, esse povo tem milhares de seguidores que os ouve constantemente. E eles estão sendo minados, eles estão sendo tão bombardeados com tanta coisa.
a gente tem que abrir os nossos olhos. E de fato, Demas é um bom exemplo daqueles que abandonam a fé. É diferente de João Marcos, irmãos. João Marcos, que nós citamos aqui, é um dos que está na lista de Paulo aqui. João Marcos abandonou Paulo na primeira viagem missionária. Mas ele mudou de conduta e tornou-se uma bênção novamente para Paulo e para o reino de Deus. Mas Demas é o exemplo daquele que amou o mundo e se perdeu. Na verdade, Demas não era um homem convertido. Ele saiu do meio do povo de Deus porque, na verdade, não pertencia a esse povo. 1 João 2,19. É terrível pensar, mas é verdade. Nós temos aqui esse exemplo negativo. Né? Mas vamos para o 9, Ninfa. Quer dizer, ela, né? Saudai os irmãos de Laodiceia e a igreja que ela hospeda em sua casa. Ninfa. Ninfa é aquele cristão ou aquela cristã, desculpa, que abriu as portas da sua casa para a igreja, né? Ela abriu as portas da sua casa para a igreja. Então, Ninfa não apenas abriu o coração para Jesus, mas também sua casa para a igreja. Havia uma igreja que se reunia em sua casa. Ela colocou o seu lar a serviço do reino de Deus, né? E nesse momento histórico aí, como até hoje era vital a expansão do evangelho e o estabelecimento das igrejas. E essa questão de templos, irmãos, só começou a ser construído no 3º século depois de Cristo. Sabia disso? Não havia templos nesse período. As igrejas eram as casas, tá? Somente no 3º século começou a se construir templos. Nós temos outros exemplos, né? Existia a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila em Roma e em Éfeso. Nós temos as referências bíblicas aqui, ó. Romanos 16:5, 1 Coríntios 16:19. Existia a igreja que se reunia na casa de Filemão, Filemão 2. Então, na igreja primitiva, igreja e casa eram uma mesma coisa. Ainda hoje, irmãos, cada lar deveria ser também uma igreja de Jesus Cristo. Por isso que nós temos os pequenos grupos, né, que precisamos ampliar essa visão, tornando nossas casas também igreja, né? Assim como existiu a expansão do evangelho, se deu com essa visão. Então, Ninfa, Áquila e Priscila, a casa de Filemão. Então, nós temos aqui um exemplo fabuloso. E é nesse sentido que nós temos aqui Paulo recomendando a leitura dessa carta à igreja de Laodiceia e que sua carta à igreja de Laodiceia fosse lida à igreja de Colossos. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciar porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e aos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então foi escrita provavelmente uma outra carta, né? Para, como aqui designa, né, para a igreja de Laodiceia, que provavelmente reunia em alguma casa ali, né? E Paulo tenta fomentar aqui a unidade e a comunhão das igrejas por meio dessas epístolas e o intercâmbio dessas cartas, né? E nós temos aí até hoje um debate aonde que está essa carta aos Laodicenses, para onde foi parar, né?
Alguns defendem que essa carta aos Laodicenses seja a carta que Epáfras levou para Éfeso e Filemão, as mesmas cartas. Mas já tem outros que falam não. É uma outra carta que nós não temos acesso. Provavelmente se tratava de uma carta pessoal do apóstolo Paulo e que não tinha as características de carta inspirada. Era uma carta pessoal do apóstolo Paulo que não se incluiu no cânon do Novo Testamento. Fica aí essa questão, mas para você ver que Paulo se preocupava com essas igrejas que se reuniam nessas casas e queriam que houvesse um intercâmbio, um estreitamento dessas igrejas para o fortalecimento e a expansão do Evangelho do Senhor Jesus. Tá certo, irmãos? Com isso, nós vamos para o último, Arquipo. Alguns falam Arquipo, mas não tem acento, então é Arquipo. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Aqui nós temos Paulo dando a esse irmão, a Arquipo, uma palavra de encorajamento, porque ele precisava provavelmente de encorajamento. Você vê que Paulo fala, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Então Paulo aqui envia nessa carta um conselho ao jovem Arquipo. Possivelmente esse Arquipo, ele era filho de Filemão e Ápia, e era o pastor da igreja de Colossos, né? Então o ministério é recebido de Deus e feito pelo poder de Deus. E Paulo lembra a Arquipo que o seu ministério era uma dádiva de Deus e que ele era um dispenseiro de Deus, como tal, um dia teria de prestar contas do seu trabalho. O termo aqui cumprir dá a ideia de que Deus tem propósitos claros a serem realizados para os seus servos, né? Por seus servos, né? Sua obra em nós e por meio de nós completa as boas obras que ele preparou para nós, como diz Efésios 2:10. Então, irmãos, a felicidade daquele que está à frente de um ministério está no cumprimento do ministério. Aonde que você tira felicidade? Aonde que você tira tudo isso? No cumprimento do ministério, na obediência de cumprir o ministério. É aí que está a fonte de realização de todo aquele que está à frente de um ministério na obra de Deus. A gente não vai tirar a felicidade de outras coisas a não ser na realização da obra de Deus, né? Quando a gente deixa de cumprir a obra de Deus, quando a gente perde esse entusiasmo, é porque na verdade nós estamos perdendo o senso da realização do ministério que Deus nos pediu para cumprir. Então é muito sério, queridos. E eu gosto aqui desse fechamento com Arquipo, porque Paulo está dando uma palavra de encorajamento para ele. Atenta, presta atenção, né? Presta atenção. Você tem um ministério a cumprir. Não desista. Deus vai te usar, Deus vai fazer a obra, Deus vai te capacitar, porque atenta para o ministério que recebeste do Senhor. É do Senhor que recebemos e é dele que vem tudo o que precisamos. E aí, irmãos, eu vou terminando esse estudo com o fechamento do que Paulo disse. Até que Paulo ditou a carta, mas agora ele assina de próprio punho com uma saudação e uma súplica. Ele diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos, né? Lembrai-vos das minhas algemas, né?
lembrai-vos das minhas algemas. Então a graça seja convosco. Graça é o favor imerecido do Senhor e é a suma da mensagem do Evangelho. E a oração final de Paulo pelos cristãos colossenses, né? A graça seja convosco. Irmãos, essa é a saudação de um homem preso por causa da obra de Cristo, preso em Roma. E é interessante que ele termina dizendo: lembrai-vos das minhas algemas. Por quê? Porque as algemas em Paulo era evidência do seu amor a Cristo e aos perdidos. Ele estava preso e algemado porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Irmãos, Silas Alves Falcão, ele relata o testemunho de um jovem japonês, que é muito interessante a gente ler essa história. Presta atenção. Um jovem japonês estava contemplando o sagrado monte Fujiyama, numa atitude de adoração fervorosa. E um viajante cristão que o observava delicadamente lhe perguntou por que se sentia desse modo emocionado olhando para aquele monte. O jovem então lhe explicou que o monte era o símbolo do imperador, a quem amam mais do que a própria vida. Narrou para o cristão a história de alguns soldados na guerra que enfrentaram uma cerca de fios elétricos que impediam a aproximação dos japoneses aos inimigos. O general chamou voluntários e foi logo dizendo: esta chamada é a da morte. Cada homem irá sozinho, aproximando-se da cerca, às escondidas e cortando um dos fios. A corrente elétrica o matará. A tarefa exige muitos homens, porém, quando este trabalho mortífero for terminado, o exército inteiro marchará sobre os vossos corpos para vencer o inimigo e assegurar a vitória para vosso imperador. Concluindo a narrativa com um sorriso, o japonês disse: e cada homem, ao alcance da voz do general, se ofereceu para essa tarefa sacrificial. E foi até difícil saber a quem escolher. Tão ansiosos estavam para provar que amavam o seu imperador mais do que as próprias vidas. Se vós, crentes, amasseis o vosso Cristo, como nós amamos o nosso imperador, conquistarias o mundo inteiro para ele, embora esse empreendimento custasse o preço de morte. Para o apóstolo Paulo, irmãos, essa história era verdade. Paulo foi um dos soldados que deu sua vida para conquistar o mundo para Cristo. E a pergunta para nós nesse estudo, nesse fechamento desse estudo, a pergunta é: você está disposto a fazer o mesmo? Você está disposto a ser essa pessoa colaborativa no reino de Deus ao ponto de se entregar pela causa, pela obra, pelo reino de Deus, fazendo a vontade de Deus plenamente, sacrificialmente? Que você dê uma resposta não para mim, mas para Deus, para o Senhor. Porque todas essas pessoas citadas, né, exceto Demas, que desistiu, né? Esses homens, esse rol de pessoas elencadas aqui pelo apóstolo Paulo, se tornaram soldados da causa do Senhor. Deus quer para a sua igreja hoje da mesma forma, irmãos. Da mesma forma.
Irmãos, esse mês de fevereiro é o mês de aniversário da igreja. 103 anos de história. E eu, como eu disse terça-feira, coincidentemente, né? A igreja, quando se tornou igreja, em 17 de fevereiro de 1918, havia no mundo uma pandemia também. Era a tal gripe espanhola, né? Que estava acontecendo em 1918. E nesse mesmo período de pandemia no mundo, a igreja estava nascendo, 17 de fevereiro de 1918. E hoje a igreja vive uma pandemia, 100 anos, mais de 100 anos depois. E a pergunta é, a igreja tem a mesma garra, a mesma pegada daqueles que começaram há 100 anos atrás? Fica a pergunta aí, irmãos. E é pensando nisso, irmãos, que é preciso a gente relembrar a história da igreja. E eu quero convidar você que na semana que vem nós não teremos a quinta com Deus e teremos a quarta com Deus. Só especialmente semana que vem. Por quê? Porque quarta-feira da semana que vem é dia 17 de fevereiro de 2021 e oficialmente estaremos completando 103 anos de vida eclesiástica. E é pensando nisso que nós vamos fazer uma live especial, né, de celebração dos 103 anos, e nós convidamos o pastor Francisco Mancebo Reis, que pastoreou a igreja nos anos 1955 a 1957, e depois ele volta e pastoreia de 1960 a 1963. Convidei o pastor Edinaldo Rocha, que pastoreou a igreja em 1982 a 1986. E convidei o pastor Nildo Cândido Rosa, que pastoreou a igreja de 1987 a 1998. E eu, né? Pastor Alan Tax, pastor atual desde 2002 que eu estou na igreja. E a irmã Selma Gonçalves vai ser a nossa moderadora, a nossa entrevistadora. Ela que vai moderar as nossas falas para a gente fazer essa live especial na quarta-feira. É só isso, só semana que vem isso, viu, irmãos? Uma quarta especial, uma live especial aqui pelo YouTube, celebrando 103 anos da igreja, tá certo? Participe conosco, vou estar enviando em breve a arte, você divulgue aí para nós essa live especial com esses 4 pastores de 4 períodos da igreja, e cada um deixou um legado, cada um colaborou, como eu e tantos os que passaram deixaram. Como eu não posso, muitos já estão na glória desses pastores, nós vamos elencar aqui esses 4, né? E vamos falar das histórias e falar desse legado de cada um e na construção dessa igreja que aconteceu há mais de 103 anos. Irmãos, a história eclesiológica começou em 1918, mas essa igreja nasceu em 1914, por aí, viu? É mais antiga ainda, né? Então é isso, irmãos. Fica aí o nosso fechamento, porque nós precisamos de pessoas colaborativas no reino de Deus, né? A nossa família precisa de pessoas colaborativas, a empresa precisa de pessoas colaborativas, mas mais do que nunca o reino de Deus precisa. Fica com Deus, Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus possa abençoar você grandemente, né? Sempre com a visão de que nós estamos para fazer a obra de Deus. É verdade? Para fazer a obra de Deus. Sempre.
Essa obra de Deus não pode parar de maneira nenhuma, irmãos. Nós precisamos ter sempre a visão de que o reino de Deus precisa de pessoas que tenham o coração na obra de Deus, né? Que serve a Deus com todo entusiasmo, com toda a vontade, né? Que tenha esse coração aberto para servir o Senhor com toda alegria. Por isso, que Deus possa abençoar você. Vou passar um vídeo aqui, lembrando você que quer ajudar, que quer colaborar, né, financeiramente com a obra de Deus. Veja esse vídeo. É isso aí, queridos. Terminamos nossa quinta com Deus, nossa reflexão, esse tempo precioso. Espero que você tenha aprendido mais sobre Deus para se tornar essa pessoa, esse soldado valente que contribui, que fortalece a obra de Deus, que nos ajuda nessa empreitada, né? Para que juntos possamos cumprir a vontade de Deus. Fica aí o meu grande Abacuque, né, para cada um. Mas antes, vamos estar orando, terminando nossa quinta com Deus em oração. E eu convido você para estar comigo amanhã de manhã no Instagram, às 9h30 da manhã. A gente vai estar lá na nossa página do Instagram, terminando nosso estudo de palavras transformadoras, né? Sonda-me, ó Deus. Quebranta-me, ó Deus, transforma-me, ó Deus, enche-me, ó Deus, e usa-me, Senhor. Terminaremos com essa última palavra amanhã, fechando essa série, né? Palavras transformadoras de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado porque o reino de Deus é formada por pessoas que têm este perfil, Senhor, perfil de pessoas colaborativas, que têm a visão da obra de Deus com amor, que dedica dons, talentos, generosidade, liberalidade na obra do Senhor, que tem o perfil de estar sempre atento a servir, a colaborar, a encontrar no exercício do ministério esse dado pelo Senhor, a verdadeira felicidade de cumprir a sua vontade, Senhor. Nós temos tantos ministérios na igreja
E cada um tem sim um chamado do Senhor, um perfil para cada área da tua obra. Assim como um corpo, cada parte desse corpo tem importância, assim a igreja, como corpo de Cristo. E cada um tem uma grande importância na obra do Senhor. Ó Deus, nós precisamos de pessoas colaborativas no mundo, na empresa, na família, mas acima de tudo no reino de Deus, na igreja. Pessoas que amam a tua obra, amam Jesus, amam a tua palavra, amam e desejam fazer da sua vida um canal, um altar do Senhor. Não deixe que o inimigo roube essa alegria de te servir, Senhor. Que a gente não seja como Demas, que vai num processo de queda, de degeneração espiritual, se esfriando, se mornizando na obra do Senhor. Não deixe, Pai. Sabemos que nossa luta não é fácil, é uma luta espiritual contra o inimigo, contra a carne, contra o mundo, Senhor. Mas antes de tudo, é como diz a tua palavra, o que está em nós é muito mais poderoso do que o que está no mundo. E o que está em nós é o teu Espírito Santo, e que ele possa não só residir, mas presidir a nossa vida, Senhor. Dê-nos uma noite abençoada, e um restante da semana abençoado, um final de semana, as conferências do aniversário da igreja, que o Senhor use o pastor José Andrade nesse domingo, use o pastor Tércio, que estará no outro domingo, e o pastor Marcelo Quadros no último domingo, Senhor. Que esses homens sejam instrumentos do Senhor. Abençoe domingo os batismos que faremos. Ó Deus, abençoe a nossa final de semana. Abençoe, ó Deus, os ministérios e líderes da igreja, a obra do Senhor avançando. E cada dia mais possamos engrossar essa fileira de soldados que colaboram, estão prontos pela causa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Um Abacuque bem forte, bem apertado para todos vocês, viu? Tenha uma semana rica e abençoada no Senhor. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém e amém. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem
mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso